Recebeu a oportunidade para pregar? Quer aprender um novo método fácil e prático para aplicar? Vem comigo! Há 4 tipos de sermão: sermão tópico, textual, expositivo e temático. Hoje nós vamos aprender como aplicar, porque eu achei super prático. O sermão tópico, ele baseia em uma palavra-chave ou tema de um texto. Você vai tirar dentro de um texto uma palavra ou uma frase. Quando você recebe a oportunidade para pregar, a primeira coisa que você deve fazer é orar, colocar na mão do Espírito Santo para direcionar a palavra, faça um jejum e sempre nós temos que ter a nossa vida no altar. Vamos supor que nós vamos pregar em Marcos capítulo 10, que diz assim: em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Versículo 3. Para este, o porteiro abre. As ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Então aqui, meus amados, nós podemos ver, há vários versículos aqui que nos chamam a atenção. Pode ser ovelhas, porque aqui fala muito sobre ovelha. Então você vai pedir o Espírito Santo para direcionar a palavra, o que ele quer revelar nessa noite, o que ele quer falar. É sobre as ovelhas? É sobre o nosso comportamento? É sobre o nosso dia a dia? Mas se o Espírito Santo direcionar outra palavra, vamos colocar que o Espírito Santo direcionou sobre a porta. Então, esse tipo de sermão você vai usar da seguinte forma: você vai pegar do texto vários tópicos e assim vai ficar muito fácil para você pregar. O sermão tópico te permite buscar outras referências na Bíblia sobre este tópico. Então vamos lá. Tópico 1. Pega a caneta e um papel. Vamos montar um sermão? O tópico número 1. Vamos dar o nome assim: ao abrir a porta, ele te guia para a verdade, que está escrito em João, no capítulo 16, versículo 13, que nos diz assim: quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas que estão por vir. Meus amados, quando você abrir a porta do seu coração para o Espírito Santo trabalhar na sua vida, então ele vai te guiar em todos os momentos da sua vida, porque quando você deixa acessível a porta do seu coração, da sua mente, o Espírito Santo vai trabalhar de uma forma linda, que ninguém vai te enganar. Muitos vão querer até tentar te enganar, mas o Espírito Santo vai te avisar. Então você vai começar a lutar no mundo espiritual e Deus vai te dar o escape. Ao abrir a porta do seu coração, ele vos anunciará as coisas novas que está por vir. O Espírito Santo vai te direcionar, ele vai te guiar, ele vai te revelar as coisas que estão por vir, que estão por acontecer. Olha que Deus maravilhoso, meus amados. Ele deixou para você o Espírito Santo. Mas para ele te usar primeiro, você deve abrir a porta. Meus amados, olha que interessante. Vai aplicando. E o Espírito Santo vai colocando as palavras na sua boca. É muito lindo. Quando você aceita o chamado de Deus para a sua vida, ele vai te usar de uma forma sobrenatural. Tópico 2, que vai ser a porta dos seus lábios. E está escrito em Salmo 141, versículo 3. Põe guarda, Senhor, a minha boca, vigia a porta dos meus lábios. Então, neste salmo está falando sobre a porta. Então, você vai poder aplicar esse assunto falando sobre a porta. Põe a guarda a minha boca. Aí você vai falar. O Espírito Santo de Deus, ele quer relacionar conosco, mas para isso nós devemos guardar a porta da nossa boca. O Espírito Santo, ele não vai relacionar com pessoas que abrem os seus lábios para falar de fofoca, para falar de mentira, palavras torpes que começam a xingar, a brigar.
Meus amados, e vai aplicando, deixa o Espírito Santo te usar, ele vai te revelar tudo que você precisa falar. O terceiro tópico, a porta que é o pastor, se encontra em João, capítulo 10, versículo 7, que diz assim: Jesus, pois, lhes afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Meus amados, Jesus, ele é a porta. Então, quando você abre a porta, Jesus, ele é o seu pastor, como bem diz em Salmos, no capítulo 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Quando Jesus é o centro da sua vida, nada vai te faltar, porque as ovelhas, ele ouve a voz do seu pastor e obedecem e vai sair pela porta e vai entrar pela porta. Agora, aquele que pula a porta, esse é salteador. Então não dê ouvidos para o salteador, porque quando você conhece a voz do seu mestre, você não vai ouvir a voz do inimigo querendo te tirar da presença, querendo te fazer pecar a todo momento. É assim, você vai aplicando cada tópico. Se você sabe que na sua igreja você vai receber uma oportunidade de 20 minutos, coloca aí uns 3 tópicos, 4 tópicos. Se você vai pregar 30 minutos, então você pode ir colocando mais tópicos e você vai citando as referências bíblicas e extrair a palavra em cima desse tópico. E o Senhor vai te usar e você vai falar, igreja, como diz em João 10, versículo 7, Jesus disse, eu sou a porta. E você vai começar a explicar. Então, assim vai ficar muito fácil. Você não vai ficar preso somente em um texto. E aí vai abrir um leque para você ministrar a palavra e deixa Deus te usar. Eu tenho certeza que vai ser uma bênção. E para concluir, meus amados, você aplica, mostra o versículo e aplica trazendo para o hoje como que deve ser feito para a igreja entender. Então, para finalizar, você vai dizer, em Apocalipse 3, versículo 20, está nos dizendo, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Então Jesus está dizendo, se você abrir a porta do seu coração, ele vai entrar. E o que é abrir a porta? É quando o Espírito Santo diz para você, perdoa aquela pessoa que te magoou, aquela pessoa que te insultou. Então você vai perdoar, é isso que é abrir a porta. Você vai ouvir e vai obedecer àquilo que o Senhor está te dizendo. E o Senhor está te dizendo, arrependa-te daquele mal que você fez para aquela pessoa. Vai então você pedir perdão. Então você vai pedir o perdão. Ou o Espírito Santo está dizendo para você, não vai naquela festa que você foi convidado. Oh, meus amados, deixa o Senhor te usar. E você vai ver quão diferente vai ser a sua vida de hoje em diante. Ouve a voz do Espírito Santo, deixa ele entrar, deixa ele fazer morada, porque quando você deixa ele fazer morada e você obedece à voz dele, você vai ter uma vida diferenciada deste mundo e você vai aplicando no dia de hoje. Você vai mostrar para a igreja como é abrir essa porta, é obedecer à voz do Senhor. Que lindo, né, meus amados? Deixa o Espírito Santo te usar, que ele vai te direcionar e sua pregação vai ser uma bênção. Você pode finalizar assim dizendo. Aí você convida a igreja para levantar. Meus amados, fique de pé. Vamos agora finalizar. Coloque a mão no seu coração e diga, Senhor, hoje eu abro a porta para o Senhor entrar. Espírito Santo, vem fazer morada dentro de mim. Eu sou teu e você é meu. Você vai ministrando a palavra. Senhor, entra nos nossos corações, vem fazer morada. Você pode pedir um grupo de louvor para louvar de acordo com aquele tema. Você já deixa combinado antes. Tem um louvor que diz assim, vem fazer morada, Espírito Santo, toca em mim. E você pode cantar um pedaço e vai ministrando no coração e este povo vai sair renovado em nome de Jesus. Amém, meus amados? Eu espero que você tenha gostado desse tipo de sermão. E depois eu vou gravar outros vídeos também ensinando os outros métodos. E você pode usar o jeito mais fácil que você achar, amém?
Que a paz do Senhor Jesus seja sobre a sua vida e a sua família poderosamente e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.